Agora na Mega. Programa de tudo um pouco, com Vicky Campos e Hildo Madureira. Muito bem, senhoras e senhores, são 5 horas, 4 minutos, 5 e 4 pelo horário de Brasília. Hoje é terça-feira, 2 de fevereiro de 2021. Estamos aqui mais uma vez para mais uma edição do nosso programa De Tudo Um Pouco. Hildo Madureira e Vicky Campos no comando aqui, trazendo as notícias do que acontece no Brasil e no mundo de uma forma diferente, mais irreverente, digamos assim. Boa tarde, Vicky Campos. Boa tarde, Hildo. Como que passou aí de quinta-feira até hoje? Menino, foi um fim de semana movimentado, né? Foi, não foi? Principalmente nas redes sociais. Bastante coisa rolando. Bom pra nós, né? Que não falta conteúdo pra gente falar aqui. Exatamente, é bom que a gente vai ter muito assunto pra poder falar hoje. Verdade. Já agradecer aqui a galera que tá conectada com a gente através do aplicativo Radiosnet e também através do nosso site. A galera aqui de Itacarambi ouvindo, Janaúba, Montalvânia, Claudião lá em Belo Horizonte, o Adílio em Brasília. Daqui a pouco a galera começa a participar aí. Antes de irmos para nosso primeiro assunto, abrir aqui a nossa enquete. Hoje vamos falar muito de Big Brother, porque é o que tá bombando, né? Assim como o Boninho e toda a produção da Rede Globo espera, né? Tá dando repercussão demais esses primeiros dias de Big Brother. Hoje é o dia do primeiro paredão, né? Temos aí já o primeiro paredão e a gente abre a nossa enquete perguntando para você que tá aí ouvindo e quer participar, você que tá na live da Vicky também. A pergunta de hoje é a seguinte: quem você acha que roda, que dança hoje no paredão? E o porquê? Ou quem você tá torcendo pra sair, né, Vicky? BBB, esse fim de semana, ontem, hoje, tá dando o que falar e a gente vai ter muito assunto pra falar sobre. Na minha opinião, eu acho que hoje quem roda vai ser a Kerline, se não me engano. A Ker, né? Eu acho que até por estratégia de jogo é muito importante a eliminação dela, pro pessoal lá na casa também começar a entender algumas coisas que estão acontecendo aqui dentro. Eu acho que eles já começaram a entender com algumas coisas que rolaram ontem, mas na minha opinião vai ser ela. Tá certo. Os dois competidores, né, com a Kerline no paredão, o Rodolfo e a Sara. E a Sara. A Sara tem demonstrado ser uma menina, inclusive, de muita opinião e muito justa. Ontem mesmo ela enfrentou os outros 18 participantes da casa, estando no paredão, então assim, não tem medo. Se for pra me tirar, me tirem, mas eu vou defender o que eu acho certo. Personalidade, né? Demais. Daqui a pouco a gente volta com mais assuntos do Big Brother, tem muita coisa pra gente falar sobre BBB, mas antes a gente começa com uma notícia um tanto desagradável, mas que é importante a gente falar a respeito, porque é um assunto corriqueiro que acontece no dia a dia e a gente não pode fechar os olhos para esse tipo de situação. Acabou de chegar uma notícia de que um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 7 anos e de tentar estuprar um adolescente de 12 anos. Tudo isso aconteceu na zona rural de Uruana de Minas, que fica no norte, na região noroeste de Minas Gerais. É um assunto bem delicado, né, Vicky, de se tratar, mas é preciso falar. Não podemos fechar os olhos, fazer vista grossa, porque como esse acontece todos os dias muitos casos e é preciso que as pessoas tenham consciência e denunciem qualquer tipo de suspeita desse tipo de coisa, porque nossas crianças e nossos adolescentes estão aí à mercê desse tipo de crime, né? Exatamente. É muito complicado, né, Hildo? A gente falar sobre estupro, sobre abuso sexual e etc. São assuntos muito delicados, mas como você falou, são de extrema necessidade de serem falados. Eu acho que a gente tem que aprender a ouvir as pessoas sobre o que elas têm a dizer sobre esse assunto, principalmente pessoas que já passaram por esse tipo de situação, pessoas que já foram abusadas, que a gente sabe a dor, a gente tenta imaginar, na verdade, né? A dor e os traumas que essa pessoa carrega e tentar não desacreditar das pessoas que denunciam. Graças a Deus, de uns anos pra cá, as denúncias têm aumentado, sim, as prisões de abusadores têm aumentado, mas isso graças à voz que a gente tem dado para essas pessoas. Vale lembrar que não são só mulheres.
existem crianças, existem idosos, alguns casos até de homens, então é bom a gente ficar muito atento sobre essas questões de abuso e principalmente abuso infantil. As crianças, elas estão cada vez mais vulneráveis, a gente prestar atenção nos locais em que elas vão, as pessoas com quem elas falam, as pessoas que a gente coloca dentro de casa. A gente vê aí tantos casos que às vezes não dá nem pra confiar nos próprios pais, nas próprias mães, babás, etc. Pessoas da família, né? Porque a gente não pode falar também que abusador é só homem. A gente sabe que existem de ambos os sexos e existem em vários âmbitos. Então é sempre bom a gente ficar bem esperto, prestar bastante atenção pra tentar evitar que esse tipo de situação aconteça, se acontecer, que a gente possa denunciar e cuidar da vítima da maneira correta. E a importância da denúncia e da justiça ser feita após a prisão do suspeito, outras vítimas se procuraram a delegacia para informar que também tinham sido vítimas deste abusador. Ou seja, a pessoa cria coragem a partir do momento que ela vê a justiça sendo feita, né? Sim, exatamente. É por isso que a gente fala que é muito importante falar. Quanto mais você fala, quanto mais a pessoa denuncia, mais você tá dando voz para outras pessoas. Outras pessoas vão vendo em você a oportunidade de também falar, de também denunciar, de também colocar para fora o que tá acontecendo. Então, que nem você falou, o homem foi preso e aí após isso outras pessoas vieram denunciando, né, que ele tinha feito a mesma coisa. Então é muito importante a gente dar a voz, aprender a ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer sobre esse assunto. E mais importante do que a denúncia é a prevenção, né? A gente ter o diálogo com as crianças, com o adolescente, quem tem criança, quem tem adolescente no seu círculo familiar, conversar, ter o diálogo, não criar barreiras, né? Exatamente. É um assunto delicado, mas é preciso ter o diálogo até para poder notar certas atitudes da criança, do adolescente, que às vezes ele não consegue ter essa liberdade de falar. Mas ele dá sinal. Dá os sinais. Então é importante a prevenção para poder evitar o acontecimento, o fato em si, né? Eu acho que esse assunto ele tem que ser abordado em casa, ele tem que ser abordado nas escolas. Educação sexual, gente, não é ir lá e falar para a criança como é que ela faz sexo e etc. Não. É ensinar para a criança que existem partes do corpo que não podem ser tocadas, ensinar para a criança que quando ela ouve um não, é não, que ela tem que falar um não, que quando ela não está se sentindo confortável com determinada pessoa, com determinada situação, que ela tem sim que ir procurar alguém de confiança para poder falar, aconteceu isso, eu não fiquei confortável. Então, quanto mais a gente falar de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais didática com as nossas crianças, principalmente sobre esse assunto, mais a gente evita que esse tipo de situação aconteça. Porque antes que aconteça, acaba sendo denunciado, né? As crianças começam a perceber esse comportamento estranho e denunciam antes que chegue no ato. Verdade. Por falar nisso, no sábado, todo sábado a gente tem um programa de entrevistas aqui na Mega, é o Rádio Live. No próximo sábado a gente vai receber aqui a minha querida Regi Silva, que é uma das conselheiras tutelares de Itacarambi, para poder falar sobre esse assunto e outros assuntos também que envolvem o Conselho Tutelar, o direito das crianças e dos adolescentes. É importante a sociedade ter consciência do que durante muitos anos criou-se uma fantasia de que o Conselho Tutelar não faz nada ou que só persegue. Não é bem assim. Tem um papel muito importante o Conselho Tutelar no sentido de orientar, também não é de julgar ninguém. Né? Orientar, para passar a orientação correta, quais são os direitos e os deveres da criança e tudo mais. Então, acolher também famílias, né, tem um papel muito importante na sociedade. Então, tá todo mundo convidado a acompanhar esse programa no sábado ao meio-dia. Mudando de assunto, ontem tivemos a votação, a escolha do presidente do SAMU do norte de Minas, né? Que é o consórcio regional de saúde do norte de Minas, Macronorte, e a eleição aconteceu ontem em Montes Claros. O vencedor foi o prefeito da cidade de São Romão, Marcelo Meirelles, que assume a partir do dia 1º de março o biênio 2021-2022. 60 municípios participam dessa votação. A informação que a gente tem é de que 59 prefeitos compareceram e apenas um não foi lá participar da votação. O destaque fica para confusão. Deu confusão lá na hora da eleição. Eleição é um negócio complicado em todos os sentidos. Tá, né? Em toda eleição tem
parece que chamaram até, deu caso de polícia, porque a chapa perdedora alega que houve irregularidades da chapa que ganhou e foi uma confusão só, enfim. Polícia foi lá, boletim de ocorrência foi lavrado, mas enfim, ficou definido o prefeito de São Romão, Marcelo Meirelles, como o novo presidente do SAMU, da Regional Macronorte aqui, que atende a nossa região. Um órgão importante, né, que atende aí a saúde do norte de Minas, tem uma grande vitória, digamos assim, que foi a aquisição de um helicóptero há alguns anos já para esse órgão, região, né, que atende aqui, que inclusive já prestou serviço algumas vezes aqui em Itacarambi, fazendo esse deslocamento de pacientes daqui para Montes Claros. É um órgão importante que merece um certo cuidado e um olhar mais carinhoso. Esperamos, né, que ele tenha um bom mandado. São 2 anos, como você falou. A gente lembrar, como você falou também, que é um órgão de extrema importância pra gente. Infelizmente, assim como algumas outras partes do SUS, né, tem sido sucateado, tem sido roubado, as verbas não têm sido usadas da maneira correta. Então esperamos que esse novo presidente possa representar realmente as minorias e consiga cuidar da maneira correta desse órgão que é tão importante pra gente. Falando em eleições, em confusão, tivemos eleição também na presidência da Câmara, né? Jesus. Arthur Lira, o deputado apoiado aí pelo presidente Jair Bolsonaro, venceu as eleições e é o novo presidente da Câmara dos Deputados em Brasília. E também teve bafafá lá, né? O Kim Kataguiri, que é um dos deputados mais jovens e mais polêmicos também lá no Congresso Nacional, bateu boca com o Dudu Bananinha, chamou a família Bolsonaro... Só não chamou de meu amor, mas o resto ele descarregou na família Bolsonaro. E se não é a turma do deixa disso, chegaríamos às vias de fato. É muito complicado, né? Toda vez que eu ouço, infelizmente, né, na hora que eu ouço falar da nossa família presidencial, dá muita vontade de dar risada. Porque, infelizmente, a gente tá aí vivendo esse circo, né? Chegar ao ponto do filho de presidente, que é político também, se envolver numa polêmica dessa. Não defendo o Kim, eu acho que ele tem alguns posicionamentos extremamente errados. Quando a gente fala sobre extremismo demais não é legal. Independente do lado. Exatamente, não ajuda ninguém. A família Bolsonaro também, só Deus. E assim, tivemos a eleição, né? Acho que se eu for falar meu posicionamento político aqui, é capaz de algumas pessoas me lincharem. Cancelar. Nossa, seria cancelada. Mas, de qualquer maneira, acredito que não só eu, mas vários brasileiros, não era o resultado que a gente esperava. Não era o que a gente esperava que houvesse. Se a gente estava preocupado de que os pedidos de impeachment não tinham sido atendidos, agora é que não vão ser mesmo. Existe, né, toda a especulação de que esteja tendo compra de votos lá dentro e por isso ele foi eleito. Mas vamos aguardar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se não me engano, Maia ficou como presidente da Câmara durante 7 anos. Me corrija se eu estiver errada. Eu acredito que um pouco menos, mas não sei te dizer a quantidade exata agora. Eu acho que foi 6 ou 7 anos. Me corrijam aí, galera, mandei no número da rádio, mas eu acho que foi mais ou menos isso. Infelizmente, não nos ajudou em nada, muito pelo contrário, né? A gente tá aí vendo um congresso que infelizmente não tá avançando, não tá indo pra frente. A gente vê um governo que não avança, que só vai pra frente, e aí a gente tá buscando uma solução. E infelizmente não se tem o que fazer, já que vários e vários políticos estão sendo aí comprados, né? Verdade. O que não é novidade também, né? Não desde sempre, né? Como a gente disse semana passada, mudam os personagens, mas a história continua a mesma. O enredo é o mesmo, infelizmente. Né? A cadeira lá da presidência da Câmara sempre foi assim, sempre foi comprada. A gente sabe que reuniões, que verbas eram distribuídas, porque tem um nome específico pro que eles fazem, né? E a gente sabe que isso acontece há muito tempo, só que a gente esperava que dessa vez fosse um pouquinho diferente, justamente pela situação que nosso país se encontra. A gente tá numa crise financeira absurda, afundando cada vez mais, perdendo moral, perdendo a chance que a gente tem com outros países, né? E aí a gente fica nessa situação, a ver navios sem saber o que fazer, e o povo brasileiro, como sempre, sendo feito de palhaço.
Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos 5 e 18 pra dar uma relaxada. Vamos ouvir música, né? Vambora. Vamos ouvir música. Já ouviu a nova da poderosa Anitta? Louco. Ficou muito massa e você ouve agora aqui na programação da sua Mega Hits. Esse é o programa De Tudo Um Pouco. 5h24 na sua Mega Hits Web Rádio, BTS Dynamite. Agora 5h24, só confirmando pra você. Este é o programa De Tudo Um Pouco, até às 6 da tarde, comigo, Rildo Madureira e Vicky Campos. Quem pediu foi a Maria Raquel? Maria BTS. Raquel pediu BTS. BTS é aquela banda de Cuidado com o que você vai falar. Não. Imagina, eu sou o cara mais eclético e preciso ser, se né? ofendem, sabe? Com uma facilidade um pouquinho grande. Eu vou dizer o estilo, né? K-pop, exatamente. Só que essa banda em específico, eles falam que eles não se prendem ao rótulo de K-Popper, né? Porque K-Popper é pop coreano. Sim. Só que eles preferem falar que eles não são ligados a esse rótulo porque eles querem algo que vá além disso. Eles querem atingir outros públicos também. Então são as ARMYs, que são as fãs de BTS. Aprendo essas coisas lá em casa. É bacana. Eu tenho que ficar ligado nessas coisas aqui também pra sempre trazer a novidade pra galera que gosta mesmo. É bem bacana o som dos caras. Lembra muito, não sei se é da sua época, o NSYNC, que foi onde que o Timberlake começou, aquelas boy bands, né, da época do Backstreet Boys, NSYNC. Não é da minha época, mas eu já ouvi alguns trabalhos deles. E ela tá corrigindo aqui, ó, viu? Ela falou que não é uma banda, é um grupo. É um grupo? É um grupo musical. Eles não... Tá vendo que eu falei que é muito fácil? Muito bem, tá certo. 5h25, vamos falar sobre as vacinas que chegaram, Vicky. Chegaram aí a segunda remessa em Itacarambi, segundo informações da Secretaria de Saúde, chegaram ontem e agora uma remessa maior, né, para Itacarambi. Na primeira remessa foram 36, agora chegaram 90 da AstraZeneca e mais 40 da segunda remessa da Coronavac, né? Tá chegando a minha vez, oh Deus, obrigada. A gente vê aí uma diferença bem grande, né, na quantidade de vacinas, 90 e 40. Sim. Na primeira remessa vieram 36. Então a gente só tem que ficar feliz, agradecer, que tudo se encaminhe como tem que encaminhar, que mais pessoas sejam imunizadas e que a gente só caminhe pela estrada que vá mais reto para a erradicação completa. A gente sabe que não vai acontecer, mas que pelo menos uma imunização bem sucedida de toda a população. Talvez o número muito pequeno da primeira remessa tenha a ver com aquele atraso que o governo federal teve com relação à liberação, né, da vacina. Sim. E a aceitação de entender que precisava ser feito. E agora, depois que parece que a ficha caiu, né, agora o trabalho parece que está um pouquinho mais rápido. É muito engraçado a gente falar isso, né, Rildo? Mas para os outros países que são os fornecedores da vacina pra gente e tudo mais, eu acho que todo esse circo que o nosso presidente fez de negação de ciência, de negação de vacina, etc., pesou muito na hora de liberar. Eu acho, assim, que a Índia fez todo um joguinho de charminho, sabe? Porque de tudo que tinha sido falado sobre o Brasil, de que estava sendo falado. Então eu acho que esses posicionamentos políticos de que não deixaram a política de lado para poder focar na saúde, prejudicou demais a população. Esses atrasos nos pedidos da vacina, atraso na entrega, na liberação de vacinas no nosso país, é tudo fruto disso. Então, graças a Deus, agora tudo está se normalizando. Como você falou, né? Aparentemente caiu a ficha desse povo de que não é uma gripezinha, que é uma doença séria, que a vacina ela é eficaz, que a gente precisa dela. E aí as coisas estão encaminhando. Inclusive, a gente tava falando do Bananinha mais cedo, né? O 04, esses dias eu vi as redes sociais dele. O 04 postou até ele ajudando em alguns hospitais. 04 é o gamer, né? O iludido, coitado. Pegador do condomínio. Seguimos. Ele ia fazendo campanha em alguns, não hospitais, mas se não me engano, centro de cuidado, né, e tudo mais. Nossa, mas não era a família que negava a ciência, que negava a saúde, etc. E aí no textinho que ele coloca lá, ele ainda fala, né, que a gente tá vivendo esse momento tão difícil de pandemia, do Covid. Eu falei, né, é curioso. Há um tempo atrás, a família negava a todo custo que existia uma pandemia, pra eles era tudo armação da mídia, etc. E agora estão aí assumindo, né, porque estão tendo que correr atrás do prejuízo. A ficha precisa cair de um jeito ou de outro, né? Não tem como fugir.
Mas enfim, que bom, né? Antes tarde que nunca. Sim. Seguindo aqui, vamos falar um pouco de saúde, ainda saúde, né? Afinal de contas, estamos na área da saúde e um pouco também na sua área de biologia, porque uma notícia bem bacana, o governo de Minas liberou quase R$500 mil para socorrer o cultivo do pequi no norte do estado. O recurso é destinado ao Fundo Pro-Pequi para o desenvolvimento de pesquisas sobre o alto índice de mortalidade das tradicionais árvores frutíferas do Cerrado Mineiro. Em algumas regiões, a mortalidade alcança 60% das plantas, comprometendo a competitividade e a sustentabilidade do arranjo produtivo estratégico para o sustento das famílias e para a economia local. Para a gente aqui que é da região, o piqui é muito importante. Estamos na época do piqui, né? Eu particularmente adoro, eu me esbaldo, me lambuzo mesmo. Mineiro e goiano que se preze. Então, e aí tá acontecendo aí esse alto índice de mortalidade da árvore e o governo fez essa boa ação de liberar um recurso para que possa ser estudado, né, e encontrado uma solução para poder evitar o problema. Como a matéria mesmo está falando, né, é um fruto que ele é responsável pelo sustento de diversas famílias em todo o Cerrado brasileiro, então na nossa região, sul da Bahia, no Goiás, etc. É uma fruta que, até onde a gente sabe, né, ela é claro que o pessoal faz o cultivo dela, mas ela também nasce nessas estradas do Cerrado que a gente vai passando, a gente acha piqui a rodo, mas é uma fruta extremamente importante, é um fruto extremamente importante para a nossa localidade, justamente pela questão econômica. É o sustento de muitas famílias, principalmente famílias que vivem em algumas vezes até isoladas nessas comunidades mais para o centro, mais para dentro do Cerrado. Então é muito bom ver essa verba sendo destinada, né, para recuperação. 60% de mortalidade é um número muito grande para uma árvore, para uma planta que é tão resistente. O nosso cerrado, né? Na verdade, todas as plantas do nosso cerrado, elas são altamente resistentes a esse calor, a toda essa temperatura, mas aí a gente vê que tem 60% de mortalidade é porque algo está muito errado e algo precisa ser feito para poder tentar retardar esse prejuízo. E lembrar que o pequi tem vários benefícios para a saúde, demais, né? Vitamina A, vitamina C, a famosa o colesterol bom, né? Que se diz, preservação de células da juventude, digamos assim, né? Que entardece um pouco o envelhecimento. É uma série de benefícios, né? E ainda tem toda aquela variedade de pratos que se dá para fazer com piqui, né? Arroz com piqui, frango com piqui sozinho. Uma vez eu comi na faculdade, lá em Januário, tinha um projetinho que algumas pessoas que trabalham com material do Cerrado mesmo iam levar até culinária, né? E uma vez eu comi, a gente tem o hábito de comer beijo doce, né? Que é um amendoim no chocolate e no açúcar. E elas fizeram com a castanha do piqui. Nossa, que coisa gostosa. O saquinho, assim, eu não parava de comer. Toda hora eu ia lá comprar um pacotinho. Então, assim, é uma culinária gigantesca, né? Não só o piqui, mas vários outros frutos do nosso norte, mas que dá para usar o piqui como fonte de renda e como fonte de saúde e como fonte de diversidade para o nosso estado. Um alerta também que, apesar de todos os benefícios, segundo alguns especialistas, médicos, nutricionistas, o consumo em excesso pode causar aumento de peso, porque é um fruto com um teor calórico bastante alto, né? O piqui, ele tem muito óleo presente, tanto é que se você pega até ele cru, você sente ele bem oleoso. Então, é aquele negócio, né? Até a água em excesso faz mal. Então, apesar de fazer muito bem para a saúde, todo o seu consumo em excesso pode trazer consequências graves pra gente, até aquela dorzinha de barriga de vez em quando, né? Inclusive, você falou outra iguaria também que deriva do piqui, que é maravilhoso também, é o óleo de piqui, né? De piqui. Que você faz muita coisa e é delicioso. Só aquele cheirinho do piqui, assim, já chega a dar água na boca. Verdade, muito bom. 5h33, a gente vai fazer um intervalo aqui, chamar os comerciais, os nossos anunciantes, e daqui a pouco a gente volta com mais música. Lembrar também que a gente está ao vivo no Instagram da Vicky Campos com 2 Os. A galera tá participando aí? A Maria Raquel tá falando aqui que quem não gosta de piqui nem gente é. Verdade, é bem verdade. Concordo, Raquelzinha. A gente volta rapidinho, é um break rapidinho, daqui a pouco a gente volta com mais assuntos aqui no nosso programa de Tudo Um Pouco.
Muito bem, senhoras e senhores, 5h36, 5 horas e 36 minutos. Estamos de volta aqui com o nosso programa de Tudo Um Pouco até às 6 da tarde com Vicky Campos e Rildo Madureira. O nosso WhatsApp tá liberado pra galera participar, 038 998572832. 998572832 é o WhatsApp da Mega para você participar. Hoje estamos perguntando quem você acha que vai ser eliminado no primeiro paredão do BBB 21. Temos lá a Kerline, temos também A Sara. o Rodolfo e a Sara, né? Esses são os três aí do paredão de hoje. Alô, Messias, o Messias e a turma da Travessa Álvares Cabral acompanhando a gente aí. Um abraço pra vocês. O pessoal tá manifestando aí, Vicky? A galera aqui no meu Instagram tá falando. Opa! A galera aqui no Instagram tá falando aqui que acha que a Kerline sai e que mais ou menos 50% dos votos, né? Lembrando que num paredão triplo, 50% dos votos é bastante coisa, né? É praticamente metade dos votos, né? E aí o pessoal tá falando aqui que acha que a produção chamou a Carol hoje no confessionário, que deve ter dado um puxão de orelha, deve ter falado alguma coisa. Chamou na xixa, como a gente diz aqui, né? Isso, ela tá muito mudada, ela não é essa pessoa que finge essa humildade toda que ela não é, mas antes do programa começar, galera, eu até assisti uns vídeos aqui, onde aparentemente na noite passada ela fala lá no quarto do líder com o Nego Di e tal, que hoje ela pediria desculpas pro Lucas, mas por uma estratégia de jogo, não porque ela realmente estava arrependida, né? Então vamos ver aí como é que vai ser o comportamento dela. Bom, então vamos entrar no assunto Big Brother Brasil, porque tá bombando, tá quebrando a internet aí o assunto Big Brother. E vamos por parte, né? Porque tem muita coisa sobre Big Brother pra falar. Vamos começar primeiro sobre o medo do cancelamento. Parece que a galera tá todo mundo agora com medo de ser cancelado na internet, tá todo mundo se policiando. Quer dizer, nem todo mundo, né? Mas existe uma certa cautela com esse medo, por medo de perder seguidores e fãs, né? Na questão deles, né, tem toda essa questão da fama que tem aqui fora, de trajetória de carreira, de Instagram, disso, daquilo. Só que essa cultura do cancelamento, infelizmente, a gente vive com ela 24 horas por dia. Sim. A gente tem medo do que a gente fala, a gente tem medo do que a gente faz. Em alguns aspectos é muito importante a gente ficar realmente atento, porque muita coisa que a gente fala, muita coisa que a gente faz, afeta o outro de uma maneira muito negativa, que às vezes a gente não percebe, mas que pro outro é muito pesado. Então é muito importante a gente falar sobre isso, né? Que existem coisas que não é... Você não pode falar qualquer coisa que vem na sua cabeça, que você tem que aprender muita coisa sobre o mundo. Só que o que aconteceu lá dentro foi muito pesado. Toda a questão que teve lá dentro, né? Eles não foram apenas canceladores, eles foram, como teve ontem no jogo da discórdia, deuses na terra que queriam ditar como cada pessoa deveria viver sua vida. E não é bem assim que funciona. Inclusive, nessa edição de ontem, o tema foi o cancelamento, né? Sim, o jogo da discórdia ontem era para cada participante dizer quem são citar 2 canceladores para eles lá dentro, né? Eu acho que eu assisti a dinâmica tanto no ao vivo quanto no pay-per-view. Eu acho que o pessoal ainda tá com muito medo de se comprometer, de falar, tanto que o Thiago ele foi muito incisivo nessas questões. Quando começou, ele falou, gente, muita gente perde o jogo nas segundas-feiras. Porque segunda-feira é dia de jogo da discórdia para realmente o pessoal se posicionar e movimentar o jogo, né? Tentar entender o que tá acontecendo. E aí ele falou, muita gente se perde aqui dentro na segunda-feira. E perde o jogo, perde 1,5 milhão na segunda-feira. Deu várias oportunidades para alguns participantes falarem. A Carlinha, por exemplo, a Carla Dias, ela falou sobre o cancelado dela e tal, e o Thiago ainda perguntou pra ela umas 3 vezes. Você tem certeza que você não tem ninguém pra falar? Que você não acha que ninguém, que não sei o que? Ela, não, eu tenho. E ele falou umas 3 vezes e ela continuou. Então, assim, ele mesmo falou, vocês ainda estão muito com o pé atrás, vocês têm que começar a se posicionar, né? E as 2 únicas pessoas que eu achei que tiveram peito pra isso são quem tá no paredão. Foi o Rodolfo, que apontou e falou que ele tava com vontade de falar, não escondeu de ninguém, e a Sara, que foi a única tadinha também que defendeu o Lucas naquele momento, que ela falou, gente, eu não vi como que eu posso, porque cancelar alguém, falar algo de alguém, se eu não vi o que tá acontecendo.
Porque o pessoal começou a brigar com ela por ela ter ouvido o menino, chamado o menino pra conversar. E tá errado. A pessoa não tem o direito de querer ouvir a outra parte, ela tem que ouvir só quem acha que tá certo, quem acha que é o rei de lá, né? É muito complicado. É verdade. Vamos por partes, né? Vamos começar aqui pra gente não perder o fio da meada. Vamos falar de Fiuk, né? Fiuk é um dos que está correndo sério risco de ser cancelado. Ou se já não está já sendo, está sendo né? cancelado aqui fora. Nossa, que menino antipático, meu Deus. Ele é muito chato. O que acontece, Vitória, com o Fiuk? Existe boatos, não, né? Que foi comprovado que ele, antes de entrar na casa, ele fez aulas de cultura social. Então, ele entrou na casa com muito material em mãos. Ele sabe o que é mansplaining, ele sabe muito sobre o feminismo, sabe muito sobre a questão racial, sobre muita coisa, só que ele tá muito chato. Ninguém pode abrir a boca que você tem que entender o seu lugar de fala. Teve eu acho que foi com a Carla. A pobre da menina não tinha feito nada e ele virou, você tem que entender o seu lugar de fala. Que você é uma mulher branca, hétero, cis e não sei o que. Gente, mas a menina não fez nada, coitada. Meio que forçado isso, né? Tá muito, ninguém tá podendo falar nada. Só que a máscara dele também já começou a cair. Ele, por exemplo, já fez chacota com alguns outros participantes. Nessa questão do Lucas, ele acha que ele, que a Carol, que a Lumena estão com a razão e não é bem assim. Meu Deus, tá insuportável olhar pra cá. Eu achava ele até bonito. Mas sabe quando você parece que conhece o interior da pessoa, a pessoa fica feia? Eu tô achando ele muito estranho. As máscaras começam a cair. O Big Brother tem muito disso, né? Rapaz. Tem muito disso, principalmente com famosos, né? Porque demais. o anônimo não. O anônimo é mais fácil de quem tá de fora, às vezes até compreender, né? Mas o famoso que já tem uma imagem criada, Sim. quando você vê esse tipo de comportamento, é a desconstrução total, né? Só que, por exemplo, lá dentro tá sendo muito complicado, porque, tipo, tem os famosos, eles colocaram famosos de peso. São pessoas que até então tinham uma representatividade nesse meio cultural extremamente grande. Em toda essa questão de militância, etc., eram representações de peso para as pessoas. Projota é um cara que, tipo, todo mundo olhava e, nossa, que cara ímpar. Carol Conká para todo mundo, modelo de feminismo, de mulher empoderada e etc., sabe? E, assim, é claro que, por exemplo, o Lucas, ele cometeu os erros dele. Ninguém tá aqui passando a mão na cabeça dele falando que o que ele fez foi certo. Não. Só que o que fizeram depois com isso foi extremamente pesado. A Carol chegou a humilhar o menino, sabe? Uma pessoa que ele mesmo na casa, quando eles entraram, ele falou que ele tinha acabado de sair de uma depressão. É uma pessoa que vem, apesar de ser conhecida, famosa, mas vem de uma classe social mais baixa. Depois eu fui ver algumas coisas dele. Ele é da militância, ele luta a favor das minorias e contra todo esse sistema. E aí a Carol, que era uma mulher, assim, ímpar pra ele mesmo já falou que é muito fã dela, chega e faz o que fez com ele, sem justificativa nenhuma. Então o povo tá tratando ele lá dentro como se ele tivesse matado alguém lá dentro. E não foi bem isso que aconteceu, né? Ele foi uma encheção de saco de bêbado na noite. Pois é. A treta tá rolando solta no BBB, mas vamos entrar na maior de todas, porque é o que tá causando, se chama Mamacita Carol Conká, que tá quebrando a internet de uma forma negativa pra ela, né? As atitudes não estão condizendo com a imagem, Sim. Exatamente aquilo que eu falei, né? Não condizem com a imagem criada pelos fãs, pelos admiradores, sim, e aí quando vem o Big Brother, que é um programa que expõe a intimidade das pessoas, a pessoa longe de programas e tal, a gente começa a ver a personalidade verdadeira da pessoa. Exatamente. Né? Porque assim, nada impedia ela de ser realmente feminista e ser uma mulher empoderada que bate de frente, Sim. que estufa o peito e não, você não vai falar assim comigo. Mas a partir do momento em que você sai desse lugar de fala, de que você não vai fazer isso comigo e você passa a ser o opressor, você passa, sabe, a oprimir alguém Sim. de uma maneira absurda, de humilhar e etc. O moleque, como eu falei, né, depressivo e tudo mais, agora a galera percebeu que a alopécia que ele tem, que é quando tem queda de cabelo, Sim. etc., no caso dele, tá aumentando. E tudo isso por causa de estresse, porque é muito ligado à parte emocional, né?
a gente fica assim de cara em pensar como que essa pessoa não age fora das câmeras. Se com esse tanto de câmera, a arrogância com que ela fala, ela se impõe, ela levanta o nariz lá em cima e ela fala, tipo, eu posso, ela fala, aí enche a boca pra falar da carreira que ela tem aqui fora, da vida que ela tem aqui fora, como se ela realmente fosse um deus na Terra que tá ditando como as pessoas devem se comportar. E aí entra a questão dos anônimos que você tava falando, né? Às vezes os anônimos se livram de todo esse peso do cancelamento, porque não são tão conhecidos, mas a partir do momento que você entra num programa desse, você passa a ser. Só que eles estão com tanto medo que, tipo assim, eles veem uma mulher dessa, com o peso cultural que ela tem, eles acabam ficando cegos pro que tá acontecendo e concordando de olhos fechados com o que ela tá fazendo. Ou por medo de ir contra e acabarem sendo cancelados. Então, tá uma situação muito complicada. Eu acho realmente quem tá assistindo, quem tá acompanhando, tá sentindo um peso muito grande, tá doendo. Eu vi algumas cenas em que eu acabei chorando pela maneira como estavam tratando o menino. Eu acho que excluir alguém não é maneira de resolver nada, não é solução pra nada. Humilhar alguém não é solução pra nada. O que ela fez ontem também foi absurdo. E vamos ver como é que vai se desenrolar, né? Acho que a militância é justamente o contrário, né? Não é você excluir a pessoa, é você tentar a inclusão, mas de maneira que a pessoa tenha consciência dos erros que ela tem cometido e que ela possa buscar melhorar, ser uma pessoa diferente e não excluir. Se você exclui a pessoa, você está agindo de acordo com aquilo que você é contra. Exatamente. Né? Você tá sendo exatamente aquilo que você prega, que você não é, que você não gosta, que você não gosta. Exatamente. O pessoal aqui nas redes sociais tá falando bastante sobre isso, né? Sobre a questão do Fiuk, falando sobre o que o Projota já conversou lá dentro, que ele tem sido também um pouco ambíguo. Em um momento ele foi lá, conversou com o menino, falou que ia ajudar, inclusive falou que pagava terapia pra ele. E aí passou pouco tempo, ele falando, semana que vem ele sai, falando mal do menino pelas costas. Então, sabe, é bem complicado. O pessoal tá falando que depois que inventaram os coaches, que os famosos ficaram com medo de se posicionar também. Tem muito isso. Só que o medo de se posicionar, de se colocar, acaba causando situações como essa, em que uma pessoa às vezes tá vendo ali que ninguém tá falando nada, ela acha que ela tá com a razão, né? Que ela pode se crescer. E as atitudes da Carol tá gerando muita coisa aqui fora, mas muita coisa mesmo. Inclusive a gente falava aqui antes do programa começar do protesto que houve na porta da TV Globo. Houve protesto pedindo a saída da Carol. Já foi anunciado também um festival em que ela participaria, já cancelou. Foi cancelado a participação dela, né? De acordo com os organizadores, as atitudes não estão de acordo com os organizadores, então tá gerando muita coisa, não é pouco não. Ela tem um programa na GNT com a Marcela, que foi uma das participantes do programa passado, do BBB passado. E ela tem um programa no YouTube, do YouTube da GNT. E eles iam agora colocar na TV. A GNT também já se pronunciou que não vai mais colocar o programa no ar, justamente para se colocar contra esse tipo de posicionamento dela lá dentro. Então, o programa segue no YouTube, né, por questões contratuais, etc., mas que também não vão mais colocar no ar justamente por causa dessas situações. É muito complicado, nos dias de hoje, marcas se associarem a pessoas que têm esse tipo de comportamento. Exatamente. Né? Eu também até levantei uma questão, antes da gente entrar no ar, que eu sou muito cético a algumas coisas que a gente vê na televisão, porque televisão, você sabe, né, em busca do Ibope vale tudo. Sim. Mas eu não acredito que alguém colocaria em risco uma carreira tão bem solidificada simplesmente por dinheiro ou por qualquer outra coisa. Se fosse um anônimo, eu até entenderia, né? Que não tem nada não perder, tem nada né? a perder. Só tem a ganhar. Pelo contrário, até uma atitude de mau caráter. De novo. Uma atitude de mau caráter mau caráter entre aspas, né? Ou não, num programa como esse de um anônimo, vai fazer dele famoso. Mesmo que negativo, mas ele vai ficar famoso. Tem seguidores que for lá, né? Exatamente. Agora, para um artista que já ainda mais na situação da Carol, que tem todo um histórico de luta, de causas sociais,
pega muito mal. Demais. Muito mal. O pessoal tá falando aqui, né, que sobre a Carol, que a Carol, Maria Raquel falou que ela é a típica pessoa que esconde o preconceito e a escrotice com um discurso de personalidade forte. Hipocrisia, e é muito né? isso, exatamente, a hipocrisia, é você pregar contra algo e agir exatamente igual, sabe? Falou que quando ela abriu a boca na roda de conversa que eles tiveram no primeiro dia, né, e que ela já começou a desconfiar, que ali pra ela acabou a ilusão. Falaram sobre o Projota também, que estão decepcionados, porque tipo, o próprio Lucas, quando entrou, ele falou que o Projota era o ídolo dele. Falou que graças às músicas do Projota, ele saiu da depressão, que as músicas do Projota salvaram a vida dele, salvaram a vida da mãe dele. E aí, vindo falando aqui, imagina você ouvir que você é manipulador da boca do seu ídolo, de alguém que você confia tanto, de alguém que você acredita tanto. Então é muito pesado. Falando que tem mais polêmicas, né, sobre algumas coisas. O pessoal tá com bastante opinião aqui. Já falaram sobre o Caio, que ele já falou algumas coisas pro Lucas hoje. Eu não vou opinar, porque eu ainda não vi sobre. Mas tá muito pesado tudo isso. Inclusive sobre o Projota também, também vi críticas bastante de acordo com aquilo que você já falou, né? Que o posicionamento dele primeiro de dar a mão, de dar um apoio pro garoto e depois agir de forma diferente. E tem também a questão da carreira dele, que também foi feita, construída com letras de música que falam de superação, de volta por cima, Sim. de alguém que erra e tem a oportunidade de se reinventar. Sim. E aí começa a agir de acordo com aquilo que não condiz com a carreira dele, né? Talvez por isso a decepção também com o Projota. E aí o que acontece? É porque, querendo ou não, a gente tem muito daquilo, né? Que se você tá vendo uma situação de desigualdade, de humilhação e etc, e você se cala, quer dizer que você consente com aquilo. Então, se um cara como o Projota tá vendo a Carol fazer o que tá fazendo com o moleque, que é um moleque que já chegou pro Projota e já, tipo, abriu o coração, falou tudo que tinha pra falar, falou dos problemas que ele enfrenta e tudo mais. E aí o cara, com o peso que o Projota tem, não faz nada e não fala nada, a gente não tá aqui falando de agressão verbal contra a Carol ou alguma coisa do tipo, mas não basta. Porque pessoas assim, pessoas que escondem por trás dessa máscara toda essa hipocrisia e tudo mais, elas se crescem no silêncio. Se elas veem que as pessoas estão em silêncio, que a pessoa baixou a cabeça e tudo mais, ele tá diminuído, então eu vou me crescer. É aqui que eu vou me crescer, é aqui que eu vou me fazer. Então, eu acho que o pessoal tá pesando muito em cima do Projota, muito por isso, né? Porque ele se cala diante dessas situações. Quando ele tá lá com a Carol, com o Nego e tal, conversando, ele em alguns momentos até concorda com algumas coisas que ela fala, dá risada de outros posicionamentos dela, como foi a questão do posicionamento dela, que ela foi até acusada de xenofobia, falando mal do sotaque da menina. Então, em situações assim, ele dá risada e, tipo, a gente para pra pensar, poxa, mas esse cara se posicionava de uma maneira diferente. Por que agora ele tá concordando com esse tipo de coisa? Porque se calar é concordar, sorrir também é concordar. Então é muito complicado. É verdade. E as atitudes da Carol estão sendo tão repercutidas que até páginas também, né, de esquerda Sim. estão se posicionando contra. Duas que eu sigo bastante, o Quebrando o Tabu e o Africanize, se posicionaram hoje falando até em questão de crime, de violência psicológica, né? Sim, por isso que o pessoal tá pedindo a questão da expulsão dela também, né? Porque de acordo com as regras do programa, violência é motivo para expulsão, Sim. violência física. Só que aí o pessoal tava colocando que não, de acordo com a lei, violência psicológica é crime também. Então, o que ela tava fazendo com ele era tortura mesmo. O moleque falou lá que o melhor amigo dele era Deus, e ela ficou, que melhor amigo? Onde é que seu melhor amigo tava quando você tava na loucura? Falando que era só dele, questionando várias situações, colocando o menino pra ficar sozinho no quarto, proibindo ele de comer com todo mundo. É muito pesado, sabe? São coisas que pesam, e pesam o clima da gente também. A gente até se sente mal com esse tipo de coisa. Eu acho que o incômodo maior é da pessoa, de quem tá vindo tudo isso, né? De uma pessoa que eu acho que o Brasil inteiro menos esperava essa atitude e está vindo. Eu acho que
daí a grande decepção, Isso, né? exatamente. A Mariaca falou aqui que não é violência psicológica ainda, e nem tortura. Então, de acordo com lei, ainda não... o que ela fez, infelizmente, ainda não se enquadra. Porém, eu vi hoje o delegado Bruno Lima, ele é um delegado muito famoso nas redes sociais, ele toma causas importantíssimas. E desde ontem ele estava tentando entrar em contato com a família, parece que hoje conseguiu. E eu acho que eles vão entrar com processo criminal por injúria. Porque participantes do programa, eles não podem processar um ao outro e nem processar o programa, tá no contrato. Porém, a família pode, né? Então, parece que eles vão entrar agora com um processo de injúria, parece que contra a Carol. Vamos ver como é que vai andar aí, né? Porque, é até difícil ficar falando sobre isso. O BBB de hoje promete muito, né? Demais. Além do paredão, primeiro paredão do programa da temporada, vamos ver como que vai ser, como está sendo, né? Afinal de contas, 24 horas, como está sendo o comportamento dessa galera depois de todo esse bafafá. Sim. Estamos chegando ao final do nosso programa. Hoje passou rápido, né? Rapidinho, porque foi muito assunto. Bastante assunto, né? Big Brother tomou conta do programa, mas foi bom demais. Agradecer a galera que acompanhou a gente através do aplicativo, do site e também da live da Vicky no Instagram. A gente volta na quinta-feira com o resultado do BBB, né? Do primeiro paredão. Acho que tem prova do líder. Prova do líder. E mais do que acontece aí nesse Brasilzão, muito né? mais. Muito bem, Vicky. Até quinta, então. Até quinta, Arildo. Um abraço pra todo mundo, um bom início de noite, mesmo nesse verão danado. Tá fazendo... Deixa eu só confirmar aqui, só pra galera sentir uns 32 graus. 32? Será que é só isso? 33, tá boa, quase acertou. 33 graus, na sombra. Na sombra, viu? Em plena 5h58. Imagina como é que tava 3 horas da tarde ou meio-dia, né? O sol a pino. É um verão de massacrar. Mas dizem que tem previsão de chuva pra essa semana ainda na nossa região. Tomara, viu? Tô precisando dar uma refrescada, porque tá feia a situação. Tá complicado. 5h58, gente. Um bom início de noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!